Agora a gente pode começar a fazer nossa parte prática. E o que acontece aqui é o seguinte: nós temos um algoritmo, ele vai funcionar de forma recursiva, certo? Como uma busca em profundidade. Então, quem conhece esse algoritmo da busca em profundidade, nós já mostramos ele aqui algumas vezes, vai estar bem familiarizado com isso aqui, ok? Nós temos uma parte que nós vamos imprimir nossa solução e nós temos a entrada que é a parte realmente mais fácil do nosso algoritmo, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é definir nossa fonte, a nossa foz. É de onde está saindo o nosso fluxo e para onde tem que chegar o nosso fluxo, ok? Eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei na parte teórica para a gente ter uma base de comparação, sabe? Se o nosso resultado está certo e tal. Mas o que acontece? Aqui eu tenho 7 nodos, certo? E só uma fonte, só uma foz. No caso real, você não vai ter só 7, você vai ter milhares, talvez dezenas de milhares ou milhões de nodos. O que importa é você saber a fonte e a foz de alguma forma. Tudo bem, o que eu vou ter aqui é uma matriz de adjacência, e eu geralmente faço aqui como dicionário, mas dessa vez eu estou fazendo como matriz para ajudar o pessoal que não tem ou não usa Python, ok? É claro que eu vou continuar usando dicionários aqui quando for mais prático para mim, na didática, mas eu estou usando dessa vez matrizes, ok? Então, o que isso aqui significa é o seguinte: eu tenho a minha matriz de adjacência e eu tenho a seguinte relação. A minha matriz de adjacência no índice 0, na linha 0, ela tem dois valores, 1 e 2, certo? São esses dois valores aqui. O que isso significa é que eu tenho um caminho que sai do ponto 0 e chega no ponto 1, e eu tenho um caminho que sai do ponto 0 e chega no ponto 2. Ok? Então, isso aqui são aqueles caminhos que estão lá no começo do nosso grafo, mais para a esquerda. Tudo bem? Então, ótimo. A próxima coisa que a gente vai fazer, vou dar aqui, a próxima coisa que a gente vai fazer é definir os limites de cada caminho. Então, o que acontece? O meu arco de 0 até 1 tem um limite máximo de 4, certo? Da mesma forma lá no nosso exemplo. O nosso arco de 0 até 2 tem um limite máximo de 7. E como nós começamos com zero de fluxo em toda a nossa rede, nosso fluxo atual é zero, nosso fluxo máximo é o limite. Ok? Então é basicamente isso aqui. Cada chave aqui é o par. O primeiro valor do par é o ponto de saída. O segundo valor do par é o ponto de chegada. Dentro dessa chave, eu tenho aqui um outro dicionário que guarda o valor atual e o valor máximo do nosso caminho, do nosso arco. Ok? Então, o que acontece aqui é o seguinte. É, não preciso usar um dicionário para a parte de dentro, eu vou usar porque eu acho que fica mais didático. Dá para bater o olho no código e saber o que eu estou chamando aqui, ok? Mas poderia usar uma lista aqui dentro, botar 0 e 1, o índice, então. Não faz tanta diferença assim, ok? Então, dei isso aqui. E agora a primeira coisa que eu vou fazer, que é relacionada ao nosso algoritmo, é criar os pontos residuais, ok? Os pontos não, os caminhos residuais. São os caminhos na direção contrária de todos esses caminhos aqui. Então, vocês podem ver que a gente está percorrendo aqui o nosso dicionário limites, certo? Nós estamos pegando a saída e a chegada do nosso dicionário, ok? Então, o que acontece? Eu estou vindo aqui em adjacência, no nosso ponto de chegada, e estou falando que ele está saindo do nosso ponto de saída. Então, o que isso aqui quer dizer? Basicamente o seguinte. Na adjacência, eu tenho a adjacência aqui, por exemplo, adjacência de 0, que vai ter lá dentro 1 e 2, certo? Então, eu tenho o seguinte, eu tenho adjacência, opa, o duplicado aqui em cima. Eu tenho adjacência e o que acontece? Eu vou adicionar no adjacência 1, certo? 0. Por quê? Porque eu estou pegando o caminho contrário. Aqui, nesse caso aqui de cima, eu tenho um caminho de 0 até 1. E aqui embaixo eu estou botando o caminho residual, que é de 1 até 0, certo? E ele vai servir para desfazer aquele nosso caminho de 0 a 1, se ele for muito ruim, ou enfim, ou diminuir ele de tamanho, ok? Então, basicamente, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Nós temos essa matriz de adjacência e para cada valor aqui dentro, o que a gente está fazendo é invertendo e inserindo no outro valor. Okay? Então, nós estamos pegando a saída e inserindo no nosso ponto de chegada. Nós estamos pegando a nossa chegada e inserindo no nosso ponto de saída. Okay? Então, basicamente, como aqui eu tenho um arco 0, 1, eu vou inserir 1, 0 no nosso
aqui na nossa adjacência e no nosso limite, ok? Lembrando que o limite de um caminho residual, de um arco residual, tem o máximo 0 e o atual também é 0, porque o atual vai ficar negativo, ok? Lembrando que o atual é sempre para desfazer o que tem aqui no nosso caminho real, ok? O atual do residual, no caso. Então, tudo bem. O que nós vamos ter como resultado aqui? Eu vou rodar aqui do começo. Fonte, for, adjacência, limite. Antes de rodar aqui, eu vou mostrar a adjacência, certo? Eu vou rodar essa linha aqui e eu vou mostrar a adjacência no final. Como vocês podem ver, a nossa lista de adjacência aumentou, certo? O nosso ponto aqui, 6, que não tinha basicamente nada, né? Porque não tinha nenhum caminho saindo de 6, já que 6 é a foz. Agora ele tem 2 caminhos, que são os caminhos residuais que voltam. O nosso quinto aqui, o nosso penúltimo, tinha 2, agora tem 3, porque nós temos um caminho residual. O segundo aqui tinha 3 e 4, agora tem um 0, porque 0 é o caminho residual, né, que volta do 1 até o 0, e assim por diante, ok? Então, tudo bem? O que nós temos aqui agora é o nosso algoritmo. É nessa parte aqui que está todo o trabalho complicado, certo? Então, o que são os parâmetros aqui desse algoritmo, dessa função recursiva? A primeira coisa que a gente vai pegar é o nodo atual, onde a gente está. Então, nós vamos sempre atualizar o nodo. Nós começamos sempre na fonte. Nós passamos, por exemplo, aqui, saindo de 0 eu tenho duas opções. Eu tenho ponto 1 e tenho ponto 2. Quando eu for de 0 até 1, o meu atual vai virar o nodo 1, ok? Quando eu for de 1 até, deixa eu ver, o ponto 3, o meu atual vai ser o 3. Eu vou sempre calculando isso daqui, ok? Sempre guardando essa informação do atual. O final é a minha foz, certo? É o nosso ponto de índice 6. Nós guardamos esse cara aqui no nosso parâmetro porque a gente usa ele como condição de parada. Quando nós chegarmos, nós vamos passar por vários... deixa eu fazer aqui. Nós vamos passar por vários caminhos, do 0 até 1, do 1 até o 3, do 3, sei lá, do 3 até o 4 e do 4 até o 6, digamos. Quando o meu atual for igual ao meu ponto final, eu sei que eu descobri um caminho válido, um fluxo válido, e eu vou fazer basicamente o nosso algoritmo, certo? Que é encontrar o gargalo, depois que eu encontrar o gargalo, somar isso no nosso limite atual, enfim, ok? Eu vou entrar em detalhes disso aqui mais na frente. Nosso terceiro parâmetro é a nossa lista de adjacência, certo? A nossa matriz que contém todos os arcos e os arcos residuais depois da gente ter rodado essa parte aqui embaixo. Tudo bem? O nosso quarto parâmetro é o nosso limite, que agora também tem os limites do grafo residual, dos caminhos residuais. Caminho é basicamente a lista dos pontos que eu visitei até agora. Nessa parte aqui que nós estamos guardando essa informação aqui, ó, eu fui do 0 até 1, do 1 até o 13. Essa sequência aqui vai estar dentro dessa lista de caminho, ok? E o nosso visitados aqui, nossa lista de visitados, ela basicamente vai guardar todos os pontos que nós já visitamos para nós não termos que encontrar um loop, tá? Não encontrar aquele caso de, por exemplo, chegar no ponto 2 e para o ponto 5, do 5 ir para o 3 e do 3 ir para o 2, certo? Essa estratégia que nós estamos usando aqui para não ter aquele problema do ciclo que eu falei que a gente teria se a gente não tivesse alguma estratégia para cuidar dele, ok? Então, ok. A primeira coisa que a gente vai ter aqui é a condição de parada do nosso algoritmo recursivo, certo? Nós precisamos sempre ter uma condição de parada para esse algoritmo. Para qualquer algoritmo, na verdade, ok? Então, tudo bem. O que vai acontecer aqui é o seguinte. Se eu pegar e chegar no meu ponto final, aqui a primeira coisa que eu estou fazendo é imprimir no caminho, certo? Para a gente saber qual foi o caminho que a gente encontrou aqui embaixo. Mas isso aqui é opcional, tá bom? E a segunda coisa que a gente precisa fazer é encontrar o nosso gargalo. A primeira coisa que eu fiz aqui, para o gargalo, no caso, foi falar que ele é um infinito, tá? Ele é um float infinito, você pode usar um valor muito grande, enfim. Porque nós vamos sempre pegar um mínimo entre o gargalo atual, né? E o gargalo que a gente for descobrindo conforme a gente for subtraindo, ok?
E por isso a gente bota ele inicialmente em infinito, porque qualquer coisa é menor do que infinito, tudo bem? Então, ok. Quando a gente chegar nesse if, nós vamos percorrer o nosso caminho. Lembra a nossa lista de caminho aqui que nós estávamos utilizando para guardar a sequência de pontos que a gente estava visitando. Então, cada sequência de pontos tem uma saída e uma chegada, certo? Cada arco tem uma saída e uma chegada. Então, o que nós vamos calcular aqui é o espaço livre nesse arco. Então, o que é o espaço livre? É o quanto que eu tenho livre entre o atual e o máximo. Então, digamos que o máximo seja 5 e o atual seja 2. 5 menos 2, 3. Então, eu tenho 3 de espaço livre, ok? Então, eu vou calcular esse espaço livre e eu vou me perguntar, o gargalo que eu tenho é maior ou é menor do que o espaço livre? Se ele for menor do que o espaço livre, o gargalo permanece o mesmo. Se ele for maior, eu pego o espaço livre atual, certo? A gente está sempre querendo achar o menor espaço, o maior gargalo, no caso, ok? A parte que mais limita a gente no nosso caminho. Então, esse mínimo aqui está fazendo basicamente isso. Ele está verificando qual desses dois valores aqui é melhor e está falando que o nosso gargalo vai receber o menor dentre esses dois aqui. Quando a gente terminar de fazer isso aqui, nós vamos basicamente percorrer todos os arcos, todas as arestas no nosso caminho, ok? Como a gente vai percorrer todas as arestas do nosso caminho, nós vamos encontrar o gargalo de todo o nosso caminho, tudo bem? E esse vai ser o que nós vamos adicionar no nosso fluxo. Aqui embaixo, nesse for, é quando a gente está realmente adicionando esse gargalo no nosso fluxo. Então, digamos que eu encontro o gargalo de 3 de fluxo, ok? Nesse exemplo aqui eu fiz 5 menos 2, certo? 3. Digamos que seja 3 o gargalo. Para cada arco no meu caminho, eu vou aumentar o atual em 3, certo? Porque eu achei que o gargalo aqui era 3. Para cada residual, eu vou subtrair 3. Como o nosso residual é 0, o limite dele é 0, certo? Eu subtraindo 3, vou ter um valor negativo aqui. Aí você pode perguntar, ok, mas o que acontece quando eu pegar um residual? Quando você pegar o residual, o que você está fazendo aqui é o seguinte, digamos que eu tenha menos 3 nesse residual, ok? E esse gargalo aqui agora é 3. O que vai acontecer é, eu tenho menos 3, aqui eu estou somando 3 nesse residual. Então, menos 3 mais 3, o nosso residual vai voltar para zero. Okay? Quando esse residual voltar para zero, o nosso atual vai subtrair 3. Okay? Então, quando eu pegar um caminho residual, um arco residual, eu estou fazendo justamente aquilo que eu falei mais cedo de desfazer esse caminho ruim. Okay? Quando eu pegar um arco normal, eu vou subtrair o mesmo valor do residual. E quando eu pegar o residual, eu vou reduzir o mesmo valor do arco normal. Okay? É para isso que essa dualidade que esses dois existem. Então aqui eu estou falando limite na saída e na chegada atual, que é o fluxo atual que está passando por aquele arco, eu vou adicionar 3. Okay? Então basicamente isso aqui é o seguinte. Qual é o limite do nosso arco que sai de 0 e chega em 1? Então, o nosso atual aqui, ele começa em 0. Então, ele começa em 0. E eu vou adicionar 3. Então, vai ficar 0 mais 3, que vai ser 3. Certo? E aqui embaixo, o que eu estou fazendo é o contrário. Limite de 1 até 0. O nosso atual vai diminuir em 3, porque esse aqui é um arco residual. Certo? Então, o arco residual, ele começa, tem um limite 0 aqui. Ele tem um limite 0 aqui, um limite máximo 0. E ele vai ficar negativo quando subtrair. Quando for o contrário, quando eu tiver aqui, por exemplo, aqui eu vou ter menos 3 e 3, certo? Quando eu for usar o arco residual em alguma solução, o que vai acontecer aqui em cima? Eu vou ter menos 3 mais 3, e aqui embaixo eu vou ter 3 menos 3. Menos 3 mais 3 vai dar 0, e aqui vai dar 0 também, desfazendo o fluxo que estava passando ali por dentro, ok? Então é basicamente isso. E o nosso else é no caso a gente está ainda encontrando o caminho, nós ainda não encontramos o ponto final e nós queremos encontrar o nosso caminho. Então, ótimo, o que nós vamos fazer? Para cada ponto possível saindo do nosso ponto atual, eu vou verificar se esse cara ainda não foi visitado e eu vou chamar a nossa busca em profundidade atualizando alguns valores. Ok? Então, o que isso significa? Primeiro eu começo em 0.
Então aqui eu começo em 0. Aí eu vejo quais são os pontos que eu posso chegar saindo de 0. Posso chegar no ponto 1, por exemplo. Ok? Então, ok. Eu vou entrar nesse for, vou ver 1 já foi visitado. No começo é tudo falso, então... Cadê? Tá aqui embaixo. Mas enfim. No começo é tudo falso. Eu não visitei nenhum dos pontos ainda. Então, 1 ainda não foi visitado. Eu vou entrar nessa recursão aqui e eu vou chegar nessa mesma parte do código, porque 1 ainda não é o nosso ponto final. E eu vou fazer a mesma pergunta. Qual é o ponto que eu posso sair aqui do 1 e chegar nele? Bom, eu posso chegar no ponto 3. Então, eu vou entrar mais na nossa recursão e vou chegar no nosso ponto 3. Assim por diante, ok? Na nossa recursividade aqui, nós vamos ter que mudar alguns valores, ok? Então, quais são os valores que nós vamos precisar mudar? Nosso atual vai virar nosso próximo. Então, eu comecei em 0 e fui para 1, certo? Nesse for aqui. Então, o meu ponto atual agora vai ser 1, porque agora eu vou procurar quais são os caminhos que saem de 1. Pode ser o 3, assim por diante, ok? Nossa lista de adjacência, nossa lista de limites continua a mesma, exatamente a mesma. Na nossa lista de caminhos, eu estou fazendo uma cópia dela, enviando essa cópia com o arco que a gente fez aqui agora para a próxima iteração. Então, essa parte aqui é um pouco complicada de você entender se você não está usando Python, tudo bem? Mas o que você tem que fazer aqui é o seguinte, eu tenho nossa lista de caminhos, que é uma lista, ela vai começar, por exemplo, com 0, certo? Quando eu for chamar o próximo ponto, que é esse cara aqui, eu não posso passar essa lista porque o que vai acontecer se eu passo essa lista inteira, a referência dela inteira, eu vou ficar populando ela cada vez mais. Então vai acontecer que eu vou ter, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? E aí, mas como eu passei a minha lista inteira para recursão, e aí é um caso mais técnico, vai acontecer que quando eu voltar um nível na minha recursão e de novo, eu vou ter, por exemplo, 0 de novo, ou então 4 de novo, 5 de novo, e vai ficar bem poluído a nossa lista, tá? A gente não vai saber o que a gente está fazendo aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, eu tenho uma cópia, certo? Eu estou fazendo basicamente caminhos cópia, que é uma lista, que ela começa vazia, e para cada item na nossa lista de caminhos, nós adicionamos esse item na nossa cópia, ok? É claro que eu não vou escrever isso aqui tudo, porque eu acho que fica mais fácil simplesmente usar essa escrita aqui, ok? Do Python, que já ajuda a gente. Quando a gente fizer isso aqui, ele está basicamente fazendo todo esse procedimento para a gente, assim, a gente tem que realmente implementar isso aqui na nossa mão. Na sua linguagem de programação, dependendo do que você for usar, talvez você tenha que fazer a cópia desse jeito aqui, ok? Mas basicamente o que você precisa ter uma ideia é de fazer a cópia inteira dessa lista aqui, ok? E aí então, no final dessa cópia, caminhos cópia, você vai adicionar o arco, que é o arco saindo do ponto atual até o próximo ponto, ok? Então é basicamente isso. E a última coisa que a gente vai mudar é o nosso pontos visitados, a nossa lista de pontos visitados, ok? Nós vamos fazer o mesmo procedimento de enviar uma cópia dessa lista, mais esse ponto aqui, que é o ponto que a gente acabou de visitar. Mais uma vez, nós começamos em 0. Nosso próximo ponto a partir de 0 é o 1, ok? Aqui nesse exemplo aqui. E é o que vai acontecer. A nossa lista de visitados atualmente tem um 0. Nós vamos copiar essa lista e vamos adicionar um nela. Por que a gente faz isso? Porque na nossa próxima execução, a gente não quer voltar nem para o 0 nem para o 1. Ok? Então, agora nessa lista de visitados aqui, nós temos o ponto 0 e o ponto 1. Tudo bem? Então, nós vamos sempre atualizando essa lista de visitados. Ok. E é basicamente isso para o nosso algoritmo. A gente vai rodar essa recursão mais e mais vezes até chegar aqui em cima. E quando chegar aqui em cima, nós vamos encontrar um caminho, nós vamos calcular o gargalo e atualizar os limites. Ok? Então, nada de muito especial. E aqui é a parte que a gente vai realmente chamar o nosso algoritmo. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é instanciar um resultado, ok? Porque o que acontece? Como tem alguns detalhes sobre busca em profundidade que são meio capciosos, ok? A gente não sabe realmente qual vai ser o caminho que ele vai escolher primeiro. Então pode ser que primeiro ele escolha um caminho que tenha uma aresta residual, por exemplo. E aí, como essa aresta não vai estar desfazendo nada, esse fluxo vai estar em 0. Só que talvez no futuro a gente queira usar isso aqui depois e nós não vamos conseguir
usando esse algoritmo aqui. Então, o que a gente faz é basicamente colocar isso dentro de um while infinito aqui, um while que vai percorrer enquanto for true, e nós vamos simplesmente parar esse while quando a gente não encontrar um resultado melhor, ok? Então, nós vamos rodar isso aqui várias vezes, esse algoritmo várias vezes, até nós encontrarmos. Nós vamos cada vez mais atualizando os valores do nosso resultado, e nós vamos parar quando nós fixarmos em um resultado qualquer, ok? Então, tudo bem. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Eu imprimi aqui uma linha só para separar as iterações diferentes, mas isso aqui também, obviamente, é opcional. Nós temos que guardar o resultado anterior, porque nós vamos comparar o resultado anterior com o resultado atual. Toda vez que o resultado anterior for diferente do resultado atual, quer dizer que nós fizemos alguma melhora quando nós rodamos isso aqui, certo? Então, se isso aqui for diferente, nós vamos rodar de novo, ok? O nosso resultado atual, ele começa em 0, certo? Por que eu fiz isso aqui? Se você perceber, nós instanciamos ele aqui em cima como 0, falamos que o anterior é igual ao nosso resultado e aqui zeramos ele de novo. O que acontece? Toda vez que eu começar esse while, o resultado tem que ser 0, porque aqui embaixo nós vamos fazer um somatório, ok? Então, se a gente não zerar o nosso resultado, o que vai acontecer é basicamente que nós vamos ter um loop infinito, porque o resultado vai sempre estar aumentando, 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 porque a gente não zerou ele, tudo bem? Então, nós precisamos zerar o resultado, senão nós vamos ficar presos no loop infinito. Então, na primeira vez que a gente rodar nosso programa, nosso resultado começa em 0, anterior é igual a resultado, então anterior também vai ser igual a 0. Nós vamos rodar nossa busca em profundidade, e o que vai acontecer é que quando a gente rodar essa busca em profundidade, nós vamos atualizar os limites, certo? E atualizando esses limites, nós vamos encontrar qual que é o limite das duas arestas, no nosso caso aqui só temos duas, ok? Que estão chegando na nossa foz. Quais são as duas arestas que estão chegando na nossa foz? Se a gente for ver aqui, adjacência, aqui. A nossa foz tem apenas dois pontos conectados a ela, ok? Então, o que acontece? Como nós só temos dois pontos conectados a ela, o nosso resultado vai ser a soma dos fluxos que estão saindo desses dois pontos para a foz. Okay? Então, se a soma desses dois pontos for 3 e 5, o nosso resultado é 8. Okay? Então, nós vamos atualizar esses limites aqui dentro. E o que vai acontecer é que para cada vizinho da nossa foz, como os nossos vizinhos aqui são todos arcos residuais, porque a gente começa vazio, o que vai acontecer é que nós vamos ler esses vizinhos aqui meio que assim, nessa ordem contrária, ok? Nós vamos colocar o vizinho primeiro e a foz depois. Porque nós estamos vendo os vizinhos eles vêm antes da nossa foz, ok? E nós pegamos os limites atuais desses vizinhos. Então, se tiver 5 de fluxo entre esses dois vizinhos, o nosso resultado aqui vai adicionar 5. Então, a gente começou em 0, foi para 5. O próximo vizinho, se o fluxo que estiver saindo dele for 3, o resultado vai somar 3, perdão. Então, de 0 a gente foi para 5, de 5 a gente foi para 8, ok? Daí nós vamos terminar esse cálculo, nós vamos aqui para dentro, ok? Resultado aqui agora tem um valor de 8 e o nosso anterior tem um valor de 0, tudo certo? Como o nosso resultado tem um valor de 8, 8 é diferente de 0, então nós vamos rodar isso aqui pelo menos mais uma vez. Rodando isso aqui mais uma vez, nós vamos rodar a busca em profundidade mais uma vez, nós vamos ver se a gente consegue melhorar de alguma forma o nosso caminho. E se a gente não tiver como melhorar, o que vai acontecer é que o resultado vai ter o mesmo valor da iteração anterior. Só que a iteração anterior tinha valor 8, certo? E aqui nós falamos que anterior é igual a resultado era 8, então anterior é igual a 8. Okay? Então nós vamos ter 8 é igual a 8, e como 8 é igual a 8, obviamente, nós vamos parar esse while e nós vamos sair com a resposta do nosso programa. Okay? Então, tudo bem. A gente pode rodar isso aqui. Opa. A gente pode rodar isso aqui. E o que ele está imprimindo aqui são todos os caminhos possíveis da nossa fonte, da nossa foz, ok? Ele encontrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 caminhos possíveis do ponto 0 até o nosso ponto 6. Okay? Você pode ver a sequência desse caminho aqui em cima. Olha, ele está saindo do ponto 0 e chegando no ponto 1, está saindo do ponto 1 e chegando no ponto 3,
saindo do ponto 3 e chegando no ponto 2, e saindo do 2 chegando no 5, e saindo do 5 chegando no 6. Okay? Qual foi o resultado que a gente encontrou? Qual o fluxo total que a gente encontrou? Nosso resultado aqui foi 8. Ok? A gente também pode ver quais que são as condições dos nossos outros arcos, ok? A gente pode ver aqui que, por exemplo, nós temos vários arcos com valores máximos. Aqui o nosso arco 01 está 4 de 4, nosso arco 02 está 4 de 7, então não está lotado, mas está com bastante coisa. O arco 14 está com 2 de 6, enfim. Aqui nós temos a relação completa dos nossos arcos, ok? Inclusive, aqui depois, a gente pode ver que nós temos os nossos arcos residuais. Então, nós temos aqui um arco residual do 2 por 3 que a gente provavelmente utilizou, certo? Porque aqui está 0, 0 e aqui em cima está 0, 0. Está 0 de 3, no caso. Então, a gente provavelmente usou esse arco residual aqui em algum momento para desfazer esse caminho aqui do 3 para o 2, ok? Então, quer dizer que a gente realmente chegou a utilizar esses arcos residuais na nossa solução, ou então a gente simplesmente não usou isso daqui. Então é isso, gente. É um algoritmo realmente um pouco mais complicado, um pouco mais difícil do que eu estou acostumado a passar para vocês, mas é um algoritmo muito, muito útil. Okay? A gama de problemas que esse algoritmo resolve é muito grande, certo? Ele é a base para várias coisas interessantes. Então, só os 3 exemplos que eu dei para vocês, vocês já devem conseguir pensar na importância disso para aplicações no mundo real, ok? Então, você não precisa necessariamente ter coisas físicas. Você pode ter um fluxo de trabalho, por exemplo, em que você tem pessoas que trabalham, essas pessoas têm um limite do que elas podem fazer, certo? E você tem um objetivo de chegar numa meta final. A sua pós vai ser um projeto, vai ser talvez um produto novo que sua equipe está fazendo, enfim. As aplicações para isso aqui são muito grandes, ok? Você pode usar isso aqui em engenharia do trânsito, cara, as limitações são realmente muito poucas para um algoritmo desse aqui, ok? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curtam se vocês gostaram, deem um dislike se vocês não gostaram, comentem aí se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão e se inscrevam no canal para não perder as próximas aulas, ok? Então é isso, até mais.